Como o objetivo aqui do vídeo não vai ser explicar e chegar à conclusão e às deduções das equações mais importantes, eu vou deixar linkado na descrição, e se eu conseguir colocar o card aqui na tela, do vídeo do Ferreto Matemática, que ele tem uma aula completinha das deduções e a resolução de alguns exercícios bem simples, né? Então confere lá se você ainda não estudou isso, e para ajudar eu vou deixar essa imagenzinha de resumo aqui na tela, agora no início, para você também poder pausar e ter o seu resumo, mas eu realmente recomendo assistir o vídeo completo para que faça mais sentido, tá bom? Então, para essa primeira questão aqui, vai ter ali um retângulo, certo? De vértices ABCD. O lado AB vai medir 3 centímetros, o lado BC raiz de 7 centímetros. Como ele é um retângulo, não esqueçam, lados iguais 2 a 2, paralelos 2 a 2. E tem esse segmento AP que gera ele é perpendicular à diagonal do nosso retângulo, certo? E a pergunta da questão é quanto vai medir esse pedacinho aqui da diagonal, do ponto de perpendicularidade até o vértice B. Então aqui eu já deixei pronto uma coisa que ajuda a resolver essa questão, que é destacar esse triângulo de baixo aqui, esse triângulo ABD, do resto da figura, tá? Eu destaquei ele e preferi desenhar assim para a gente conseguir enxergar bem os elementos que compõem o triângulo retângulo e posteriormente as suas deduções métricas, tá? Então aqui o que a gente vai ter? A gente tem aqui a hipotenusa sempre oposta ao ângulo de 90 graus, certo? O cateto AB mede 3 centímetros. O cateto AD, raiz de 7 centímetros. E olha só, as projeções desses dois catetos, ou seja, imagina que a gente estivesse colocando uma luz aqui de cima apontando para baixo, né? A projeção desse meu cateto 3 eu vou chamar de N, tá? Essa medida aqui que vai de P a P eu vou chamar de N. Então a gente já pode ter uma dedução aqui, que o segmento BP vai ser igual à minha medida N, e a gente vai calcular esse N. Observando ali as nossas relações métricas, vamos colocar mais uma coisinha. Por mais que não esteja explícito na questão, toda essa hipotenusa aqui, ela pode ser calculada. A gente tem cateto, falta a hipotenusa, essa hipotenusa A aqui. Vamos calcular ela rapidinho. A ao quadrado será igual a 9 mais 7 ao quadrado vai ser 16. Por se tratar de uma medida, aqui a gente tira rapidinho que A vale 4. Então, olha só, olhando as nossas relações métricas ali, vamos utilizar alguma delas que nos ajude, que a gente consiga utilizar em ter só esse N como incógnita, como valor que a gente não conhece. Vendo ali, qual é o nosso B? Nosso B é 3, pelo moldezinho, pelo exemplo que a gente fez. Qual a projeção desse 3? Vai ser o N. E a hipotenusa do triângulo maior a gente tem. Então, uma das relações métricas diz o seguinte, que o quadrado de um dos catetos será igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, vamos resolver isso aqui. 9, 4. Eu quero saber N. 9 sobre 4 é igual a N. Aqui já fica a minha sugestão. Olhando assim, primeiro batendo o olho, essas relações métricas elas parecem ser um monte de letra, um monte de coisa algébrica, mas elas têm uma lógica. Eu sempre vou relacionar o cateto com a sua projeção, o cateto com a sua projeção. Eu nunca vou cruzar assim. Existem algumas consequências, certo? A gente pode brincar bastante algebricamente ali com aquelas relações, mas se a gente focar nessas 4 essenciais, a gente consegue andar
pelos exercícios que utilizam das relações métricas com mais facilidade, tá bom? Então, resolvida aqui a primeira questão. Vamos lá. Essa segunda questão trata do seguinte: as raízes da equação x² menos 14x mais 8 igual a 0 expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Tá, a gente já sabe que vai se tratar de um triângulo retângulo. Nessas condições, determine a medida da altura relativa a. Então tá, altura relativa a hipotenusa. Ele quer saber, a pergunta dessa questão é: falou em altura, pensa na projeção perpendicular até esse segmento. Tá? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o maior lado do triângulo retângulo, etc. Então, ele quer saber qual é a altura relativa a essa hipotenusa. Só para ficar mais elegante, vamos dar nome aqui às nossas... Pronto. E então tá. Dois desses catetos vão ser valores das raízes desse polinômio. E aí a gente consegue calcular então a altura relativa à hipotenusa. Fazendo as contas aqui rapidinho, lembrando da equação de Bhaskara, da relação de Bhaskara. Tá, tranquilo? Opa, ficou sem raiz ali. Sobre 2A. Vamos substituir aqui. Então a gente tem 14 mais ou menos raiz de 14 ao quadrado, 196, menos 4 vezes 1 vezes 48, sobre 2. Daqui a gente tira 14 mais ou menos, essa raiz aqui, 196, menos 4 vezes 48, vai ser 192 sobre 2. Então tá, aqui dentro dessa raiz vai ficar a raiz de 4, rapidinho, 14, mais ou menos. A raiz quadrada do 4 será 2. E a gente tira aqui a primeira raiz, a segunda raiz. 16 sobre 2 vai ser 8. 12 sobre 2 será 6. Para que o nosso desenho aqui tenha um pouco de coerência, vamos fazer o lado menorzinho aqui, relativamente menor, valendo 6, tá? O CB. E o cateto maior, vamos fazer valendo 8. Olhando ali as relações métricas que a gente está utilizando como resumo, seria interessante a gente utilizar ou a que fala do h ao quadrado, ou a que tem a vezes h igual a b vezes c. Por mais que a gente não tenha aqui explícito a hipotenusa novamente, a gente consegue calcular ela. Tá? Dica, aqui entra uma coisa à parte. Um dos triângulos pitagóricos mais famosos é esse aqui, ó. Vou fazer ele bem pequenininho aqui, onde ele vai ter medidas 3, 4 e 5, tá? E qualquer múltiplo desses valores também vai continuar sendo um triângulo pitagórico. Então olha só, 8 é o dobro de 4, 3 é a metade de 6, então aqui eu tenho uma relação 2 para 1. Obrigatoriamente, essa minha hipotenusa aqui tem que ser 10. Tá bom? Se fosse, 12, 9, seria 15. 40, 30, 50. Essas são as ternas pitagóricas, né? Só uma dica rápida aí. Então eu já sei que esse meu A aqui, essa minha hipotenusa, vai estar valendo 10. Agora é só a gente escolher ali a relação, que diz o seguinte: que a hipotenusa vezes a sua projeção será igual ao produto dos catetos. Eu tenho aqui H, que será igual a 48 dividido por 10. Olhando ali as alternativas, se eu consigo colocar, mas fica aí que H
é igual a 4,8 centímetros. Fechou? Beleza, então. A terceira questão, ela é mais assim, uma questão de leitura e interpretação do que necessariamente as relações no triângulo retângulo. Então vamos ali. A prefeitura de uma certa cidade montou uma árvore de Natal e o suporte é mostrado no esboço matemático abaixo, no qual o segmento OM, essa vertical aqui, representa um mastro fincado a uma superfície plana. Então aquele desenho ali, esse desenho que eu tentei fazer aqui no meu caderno, ele está em perspectiva, tá, gente? Então, imaginem que isso aqui é um plano, tá? Ela é uma superfície plana, isso vai ser muito importante. E os segmentos aí do ponto M e os demais, AM, MD, MC e MB, representam cabos de aço que ligam o topo do mastro a ganchos no solo, tá? Se cada cabo de aço tinha 12 metros e meio, então todos esses cabos têm 12 metros e meio. Cuidado para não confundir com o suporte central, tá? E cada gancho de fixação, ou seja, cada um desses pontinhos aqui, o ponto D, B, DC, BA, eles estão a uma distância, tá? Eles estão a uma distância de 7 metros e meio, isso, do pé do mastro, do ponto O. Imaginem, uma pirâmide, certo? Isso aqui nada mais é do que a armação externa de uma pirâmide, um sólido geométrico. E por ali na questão está escrito, declarado, que é uma superfície plana, a gente pode chegar à conclusão, uma dedução lógica, de que todos esses cabos aqui, se a gente fizesse a projeção deles no solo, a gente ia ter 4 triângulos retângulos, certo? Representando a distância do gancho até o pé do mastro e depois utilizando o cabo como hipotenusa. Então vamos destacar um desses triângulos aqui. Vamos pegar aqui o D, OM, ponto D, o O e o M. Agora ficou fácil, né? A distância do gancho ao pé do mastro é 7 metros e meio. O comprimento do cabo, ou seja, a minha hipotenusa aqui, é 12 metros e meio. E a pergunta da questão é: qual é a altura do mastro? Qual é o tamanho do segmento MO ou OM? Vamos calcular aqui então. A gente vai ter que 12,5 ao quadrado será igual a, vamos chamar essa medida que a gente não conhece de x ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado. Então, vamos para a próxima linha. Para quem está com a multiplicação de decimais faltando aí, vamos lá. Pego 12,5, 12,5. Vai número a número, termo a termo. 5 vezes 5, 25. 10, 12. Cancela uma casinha. 10, sobe 1 aqui. 2, 4, 5. 2 ali. Cancela 2 casas. Agora é fácil. 5, 2, 1. Aonde eu coloco a vírgula? Essa é a pergunta que eu escuto bastante. Dica prática. Se eu estou multiplicando números que possuem uma casa decimal depois da vírgula, a minha resposta, a minha vírgula vai ter que estar 2 casas decimais, certo? Então vamos lá. O resultado é sempre a soma da quantidade de casas decimais, para dar uma simplificada. Aqui ficou 5, 2 a vírgula, aqui tenho 16, 5, 1. Tá certinho? 156 com 25 é igual a x ao quadrado. Vamos multiplicar ali o 7,5.
25, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. 7 vezes 5, 35, sobe o 3 agora, 7 vezes 7, 49, mais 3, 52. Uma casa decimal, mais uma casa decimal, a minha resposta terá duas casas decimais. 5, 12, aqui 6, 5, 56,25. 56,25. Calculei essa questãozinha, mas está quase. Agora a gente vai operar 156,25 menos esse 56,25 e a gente vai tirar depois a raiz. Subtraçãozinha básica, pega o nosso número maior aqui, vamos subtrair 56,25. Casualmente, né, a questão vai dar um número inteiro para a gente tirar a raiz. 0,0001. 100 é igual a x ao quadrado. Como é medida, a raiz negativa a gente vai descartar. Vamos considerar só o positivo. Tá certinho então? Esse mastro tem 10 metros de altura. Fechou?